Você acredita que um encontro casual no elevador pode despertar algo que estava adormecido dentro de você há muito tempo? Que um simples olhar pode mudar completamente o rumo da sua noite e da sua vida? Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias de Amor e Desejos. Vocês estão prontos para ouvir e sentir? Se a resposta for sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que ama histórias intensas. E me conta aí nos comentários, de onde você está ouvindo essa história hoje? Sua participação é muito importante para mim, e eu leio tudo com muito carinho. Agora, se acomode, respire fundo e se prepare para se envolver completamente, porque o que você está prestes a ouvir vai mexer com você. Meninas, eu vou ser sincera com vocês. Até 3 meses atrás, eu achava que sabia o que era tesão. Achava que sabia o que era desejo, química, aquele fogo que faz você perder a cabeça por alguém. Que engano o meu! Vejam, eu sempre fui uma mulher independente, decidida, que sabia exatamente o que queria da vida. Aos 29 anos, tinha minha carreira estabelecida, meu apartamento próprio, minha rotina organizadinha. Eu pensava que tinha experimentado tudo que o amor e o desejo tinham para oferecer. Já tinha tido relacionamentos, alguns até bastante intensos, ou pelo menos era o que eu acreditava na época. Mas meninas, existe uma diferença abismal entre achar que você sabe alguma coisa e realmente descobrir na prática. E essa descoberta pode chegar de forma totalmente inesperada, quando você menos espera, no momento mais comum do seu dia. Tudo mudou numa quinta-feira qualquer, quando eu estava no elevador do meu prédio voltando do trabalho. Tinha sido um daqueles dias que parecem não ter fim. 3 reuniões consecutivas, um cliente difícil, prazos apertados, e aquela sensação de que você está sempre correndo atrás do tempo. Eu estava exausta, com aquela cara de quem passou o dia inteiro em reuniões chatas, os pés doendo dentro do carping, contando os minutos para chegar em casa, tirar o salto e mergulhar numa banheira quente com uma taça de vinho. Entrei no elevador no térreo, apertei o botão do meu andar e encostei na parede, fechando os olhos por um segundo, tentando deixar o estresse do dia para trás. Foi quando o elevador parou no 8º andar e ele entrou. Gente, quando eu digo que esse homem me tirou o fôlego apenas com a presença dele, vocês vão achar que estou exagerando. Mas não estou. Era como se todo o ar do elevador tivesse sido sugado no momento em que nossos olhares se cruzaram. Sabe quando você sente algo no nível celular? Uma atração tão primitiva e intensa que seu corpo reage antes mesmo da sua mente processar o que está acontecendo? Foi exatamente isso. Alto, moreno, com aqueles olhos castanhos que pareciam ver através da sua alma. Devia ter cerca de 1,85 metros, ombros largos que preenchiam perfeitamente a camisa social branca que usava por baixo do terno. Estava de terno azul marinho, mas um terno que marcava cada músculo do corpo dele de um jeito que me fez engolir em seco. E o perfume, meu Deus, o perfume dele era uma mistura de madeira com algo fresco, talvez bergamota, que fez minha cabeça girar instantaneamente. Era masculino sem ser excessivo, sofisticado, do tipo que você sente e imediatamente quer chegar mais perto para sentir melhor. Ele tinha o cabelo escuro, bem cortado, com alguns fios rebeldes que davam um charme casual àquela elegância toda. As mãos, gente, eu nunca havia prestado tanta atenção nas mãos de um homem, mas as dele eram perfeitas, grandes, com dedos longos e uma aliança ausente que não passou despercebida aos meus olhos. Andar? Ele perguntou, com uma voz rouca que fez minha barriga se contrair involuntariamente. Era uma voz grave, daquelas que parecem sair diretamente do peito, carregada de uma masculinidade natural que me desarmou completamente.
12º respondi, tentando soar normal, mas minha voz saiu mais baixa e rouca do que eu queria. Foram apenas 4 andares de subida, mas juro que senti uma tensão sexual no ar que era quase palpável. O tipo de tensão que faz você esquecer como respirar direito, que faz seu coração acelerar sem motivo aparente. Ele ficou me olhando pelo espelho do elevador, e eu fingia não perceber, mas cada fibra do meu corpo estava consciente daquela observação. Eu conseguia sentir o olhar dele percorrendo meu perfil, descendo pela curva do meu pescoço, e isso mandava ondas de calor por todo o meu corpo. Tentei me manter composta, mas era impossível ignorar a forma como meu corpo estava reagindo à presença dele. Minha respiração havia se tornado mais superficial, minha pele estava formigando, e eu sentia uma umidade começando a se formar entre minhas pernas, uma reação completamente involuntária que me deixou chocada com a própria intensidade. Quando chegamos no meu andar, eu saí rápido, quase fugindo daquela tensão toda. Minhas pernas estavam meio bambas, e eu precisava de ar fresco, precisava colocar distância entre nós antes que fizesse alguma loucura. Mas antes que as portas se fechassem, ele disse: "Até logo, vizinha." Vizinha. Ele morava no meu prédio e eu nunca tinha visto esse deus grego circulando por aí? Como isso era possível? Eu, que sempre prestava atenção em tudo e todos ao meu redor, havia perdido completamente a presença de um homem como aquele. Cheguei no meu apartamento completamente abalada, não conseguindo tirar aquele encontro da cabeça. Tomei um banho longo, mas nem a água quente conseguiu relaxar a tensão que havia se instalado no meu corpo. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos castanhos me olhando, sentia novamente aquele perfume inebriante. Nos 3 dias seguintes, meninas, eu confesso que fiquei obcecada. Toda vez que pegava o elevador, meu coração disparava na esperança de encontrá-lo novamente. Mudei meu horário de saída do trabalho, comecei a descer para checar a correspondência mais vezes do que o necessário. Estava completamente fissurada naquele homem que eu nem sabia o nome. Sabe quando você fica completamente obcecada por alguém? Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Durante esses 3 dias, eu mal conseguia me concentrar no trabalho. Ficava imaginando onde ele trabalhava, se estava solteiro, se tinha pensado em mim como eu estava pensando nele. Mudei até minha rotina matinal, acordando mais cedo para descer e fingir que estava esperando alguma entrega, só na esperança de cruzar com ele no lobby. Minha melhor amiga, a Carol, até comentou que eu estava diferente. "Ana, você está com aquele brilho no olhar de quem conheceu alguém especial", ela disse numa das nossas conversas por telefone. E estava certo, mesmo sem ter acontecido nada além daquele encontro no elevador, eu já estava completamente fissurada. Na sexta-feira, cheguei a descer 3 vezes para checar a correspondência que eu sabia que não tinha chegado. O porteiro, seu Joaquim, até brincou: "Dona Ana, a senhora está esperando alguma encomenda importante?" Eu ri, sem graça, inventando uma desculpa qualquer sobre documentos urgentes. No sábado foi pior ainda. Passei o dia inteiro pensando nele, imaginando como seria a nossa próxima conversa. Cheguei até a sonhar com ele, um sonho tão real e intenso que acordei com o coração acelerado e uma sensação de falta que não conseguia explicar. Foi no domingo, quando eu estava voltando da academia com aquela roupa coladinha de ginástica, vocês sabem, aquela que marca tudo e deixa a gente se sentindo poderosa, que o destino resolveu conspirar a meu favor. Ele estava saindo do prédio quando eu chegava. Dessa vez, sem o terno social. Uma regata preta que mostrava os braços musculosos e uma calça jeans que, bem,
deixava claro que a natureza tinha sido muito generosa com ele em todos os aspectos. Meninas, vocês sabem quando você vê alguém que te tira completamente do eixo? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava suada da academia, com o cabelo meio bagunçado, achando que estava uma bagunça, e de repente me deparo com esse deus grego na minha frente. Por um momento, pensei em fingir que não o tinha visto e correr para o elevador. Mas era tarde demais. Nossos olhares já tinham se encontrado, e aquela mesma eletricidade da quinta-feira estava de volta, só que dessa vez mais intensa. A vizinha misteriosa, ele disse, parando na minha frente com um sorriso que derreteu qualquer resquício de compostura que eu ainda tinha. Quando ele sorriu, eu notei que tinha uma covinha do lado esquerdo que o tornava ainda mais irresistível. E a forma como ele me olhava, era como se eu fosse a coisa mais interessante do mundo naquele momento. Misteriosa, perguntei, fingindo não entender, mas sabendo exatamente do que ele estava falando. 3 dias procurando você nos corredores e nada. Comecei a achar que você era produto da minha imaginação. Ele estava me procurando. Meu coração quase saiu pela boca. Isso significava que eu não estava louca, que realmente havia rolado alguma coisa especial entre nós naquele elevador. Talvez você que não soube onde procurar, respondi, numa ousadia que nem sabia que tinha. A resposta saiu mais sensual do que eu pretendia, e vi nos olhos dele que ele havia captado a insinuação. O sorriso dele ficou mais intenso, e ele deu um passo mais perto de mim. Perto o suficiente para eu sentir o calor do corpo dele, o cheiro da pele misturado com um sabonete masculino que estava fazendo minha cabeça girar. Rafael, ele disse, estendendo a mão. Quando nossos olhares se encontraram enquanto ele falava seu nome, senti como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Havia algo na forma como ele disse o próprio nome, com uma confiança natural que era incrivelmente sexy. Ana, respondi, e quando nossas peles se tocaram no aperto de mão, senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. A mão dele era quente, firme, com uma textura que denunciava que ele não era só um executivo atrás de uma mesa. Havia uma força ali, uma masculinidade que me fez imaginar como seria sentir essas mãos percorrendo meu corpo. Ele segurou minha mão por mais tempo do que seria socialmente necessário, seus dedos acariciando suavemente minha pele antes de soltar. Foi um toque sutil, mas carregado de intenção. Ana, ele repetiu meu nome devagar, como se estivesse saboreando cada sílaba. Que coincidência, eu ia sair para tomar um café. Não quer me fazer companhia? Meninas, eu deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa qualquer, subido para meu apartamento e tomado um banho frio. Mas quando você está na frente de um homem que te deixa molhada apenas olhando para você, a razão sai de cena. Vou só trocar de roupa rapidinho, falei, de repente consciente de que estava com a roupa de ginástica colada no corpo suado. Não precisa, ele disse, seus olhos percorrendo meu corpo de um jeito que me fez tremer. Você está perfeita assim. A forma como ele disse perfeita, olhando diretamente nos meus olhos, foi como um toque íntimo mesmo sem me tocar. Era como se ele estivesse me dizendo que me desejava exatamente como eu estava naquele momento, suada, com os cabelos bagunçados, sem maquiagem. Isso era algo que eu não estava acostumada. Os homens com quem eu havia saído sempre esperavam que eu estivesse sempre arrumada, sempre perfeita. Mas Rafael me olhava como se minha autenticidade fosse exatamente o que ele queria. Tem certeza? Perguntei, ainda meio insegura. Absoluta, ele respondeu, e havia uma sinceridade no olhar dele que me tranquilizou completamente. Fomos a uma cafeteria pequena,
daquelas com mesinhas aconchegantes e música ambiente. Era um lugar charmoso, com paredes de tijolos aparentes e plantas espalhadas pelos cantos. O tipo de lugar que você vai quando quer ter uma conversa íntima com alguém. Rafael escolheu uma mesa no fundo, mais reservada, e gentilmente puxou a cadeira para mim. Um gesto simples, mas que mostrava uma educação que eu não via há muito tempo nos homens que conhecia. Mas desde o momento que nos sentamos, a química entre nós estava tão intensa que eu mal conseguia me concentrar no que ele estava falando. Era como se houvesse uma corrente elétrica invisível conectando nós dois, fazendo com que cada gesto, cada palavra, ganhasse uma conotação sensual. "O que você vai querer?" ele perguntou, folheando o cardápio. "Um cappuccino", respondi, mas minha mente estava mais focada em como seus dedos seguravam o cardápio, na forma como sua boca se movia quando ele falava. Quando ele chamou a garçonete e fez o pedido para nós dois, notei como sua voz era naturalmente sedutora, mesmo quando ele estava apenas pedindo café. Havia algo hipnótico na forma como ele falava. Rafael era arquiteto, tinha 34 anos, morava sozinho no prédio há 2 anos. Descobri que ele tinha se mudado para cá depois de terminar um relacionamento de 5 anos, informação que fez meu coração acelerar de esperança. Ele me contou sobre seus projetos, sobre como adorava desenhar casas que fossem mais do que apenas construções, mas sim lares onde as pessoas pudessem viver histórias de amor. A paixão com que ele falava sobre seu trabalho era contagiante e incrivelmente sexy. Mas honestamente, eu estava mais focada na forma como ele passava a língua pelos lábios quando bebia o café, na forma como seus dedos seguravam a xícara com uma firmeza que me fazia imaginar como seria sentir essas mãos em mim, na forma como ele me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo. "E você?" ele perguntou. "O que faz uma mulher linda como você morar sozinha num prédio cheio de vizinhos chatos?" Eu ri, contando sobre meu trabalho na área de marketing, sobre como havia me mudado para lá há 1 ano em busca de independência. Mas no meio da nossa conversa, percebi que ele prestava atenção em cada palavra que eu dizia, como se estivesse realmente interessado em me conhecer. "Posso te fazer uma confissão?" ele disse, se inclinando sobre a mesa. Sua proximidade fez meu coração acelerar. Podia sentir seu perfume mais intensamente agora, uma fragrância que estava começando a viciar meus sentidos. "Claro. Desde quinta-feira no elevador, não consigo parar de pensar em você." Meu coração acelerou. A honestidade dele era desarmante e incrivelmente sexy. Não era uma cantada comum, era uma confissão real, crua, verdadeira. "E em que você pensa?" perguntei, numa voz mais baixa e sensual do que pretendia. Ele sorriu de um jeito malicioso, seus olhos escurecendo ligeiramente. "Em várias coisas, a maioria não é apropriada para contar num café público." O jeito como ele disse isso, com aquela voz rouca e aquele olhar intenso, fez uma onda de calor percorrer meu corpo inteiro. Senti minha respiração acelerar e uma umidade começar a se formar entre minhas pernas. "Talvez você possa me contar em outro lugar", respondi, surpreendendo a mim mesma com minha ousadia. A expressão no rosto dele mudou completamente. Era como se eu tivesse acabado de acender um fogo que ele estava tentando controlar. Os olhos dele escureceram de desejo quando ouviram minha resposta. "Meu apartamento não fica longe daqui", ele disse, sua voz carregada de promessas não ditas. "Que coincidência", respondi, "o meu também não." Ele riu, um som baixo e sexy que fez minha barriga se contrair. "Então a pergunta é, qual dos dois?" "O seu", respondi sem hesitar.
Estou curiosa para conhecer o lugar onde você fica pensando nessas coisas impróprias sobre mim. A forma como ele me olhou naquele momento, meninas, foi como se ele já estivesse me despindo mentalmente ali mesmo no café. Senti meu corpo inteiro esquentar e uma umidade começar a se formar entre minhas pernas. Vamos, ele disse, levantando e deixando o dinheiro na mesa. O caminho de volta ao prédio foi uma tortura doce. Andávamos lado a lado, mas toda vez que ele acidentalmente encostava a mão na minha, ou quando nossos braços se tocavam, era como se pequenas faíscas saltassem entre nós. No elevador, a tensão estava tão densa que eu mal conseguia respirar. Ele ficou encostado na parede, me olhando de um jeito que fazia minhas pernas tremerem. Quando o elevador parou no andar dele, eu senti uma mistura de alívio e expectativa. O apartamento dele era exatamente como eu imaginava, masculino, organizado, com um toque de sofisticação que denunciava bom gosto sem exageros. As paredes eram de um cinza elegante, com alguns quadros de arte moderna bem escolhidos. Havia uma estante cheia de livros, a maioria sobre arquitetura, mas também alguns romances e biografias que mostravam que ele era um homem de interesses diversificados. A sala tinha um sofá de couro marrom escuro que parecia extremamente confortável, uma mesa de centro de madeira maciça, e enormes janelas que davam uma vista incrível da cidade. Tudo estava no lugar certo, limpo e organizado, mas sem ser excessivamente arrumado. Era o tipo de ambiente que te fazia sentir bem-vinda. Mas honestamente, eu mal prestei atenção na decoração. Toda a minha atenção estava nele. Na forma como ele se movia pelo espaço com uma confiança natural, como se cada gesto fosse calculado para me hipnotizar ainda mais. Quer beber alguma coisa? Ele ofereceu, caminhando em direção à cozinha americana que ficava integrada à sala. A cozinha era moderna, com bancada de granito preto e eletrodomésticos de inox. Tudo muito clean e funcional, típico de um homem que sabia cuidar de si mesmo. Um vinho tinto, se tiver, respondi, tentando soar casual, mas minha voz ainda estava alterada pela tensão sexual que pairava no ar. Perfeita escolha, ele disse, abrindo um armário e revelando uma pequena, mas bem selecionada coleção de vinhos. Tem um Cabernet Sauvignon argentino que vai combinar perfeitamente com esta noite. A forma como ele disse esta noite, dando uma pausa e me olhando diretamente nos olhos, fez meu coração acelerar ainda mais. Ele foi até a cozinha e voltou com 2 taças de cristal e uma garrafa já aberta. Suas mãos eram firmes e seguras servindo o vinho, e eu ficava imaginando como essas mesmas mãos se sentiriam tocando meu corpo. Havia uma precisão nos movimentos dele, uma elegância masculina que era extremamente sexy. Um brinde, ele disse, levantando a taça. As taças eram lindas, provavelmente um investimento caro, mas um detalhe que mostrava sua sofisticação. Ao que? Perguntei, segurando minha taça e sentindo o aroma rico do vinho subindo. Aos encontros inesperados que mudam tudo. A forma como ele disse isso, olhando diretamente nos meus olhos, foi carregada de significado. Era como se ele soubesse, assim como eu, que aquilo que estava acontecendo entre nós não era comum, não era apenas uma atração superficial. Brindamos, e quando bebi o vinho, senti o líquido quente e encorpado descendo pela garganta, aquecendo ainda mais meu corpo que já estava em chamas. O vinho era excepcional, com notas de frutas vermelhas e um final longo que permanecia no paladar. Então ele disse, sentando ao meu lado no sofá, mantendo uma distância respeitosa mas ainda assim perto o suficiente para eu sentir o calor irradiando do corpo dele, você quer saber sobre o que eu penso quando te vejo? Ele havia se sentado de forma que podia me olhar diretamente,
um braço esticado no encosto do sofá, não me tocando, mas criando uma intimidade que fazia meu coração acelerar. Quero, respondi, minha voz quase um sussurro, porque honestamente, eu estava curiosa e excitada para saber o que passava pela cabeça daquele homem incrível. Ele colocou a taça na mesa de centro, um gesto deliberado que mostrava que toda sua atenção agora estava focada em mim, e se virou completamente para me encarar. Penso em como seria tocar seu rosto, ele disse, e suas mãos encontraram minha face, acariciando suavemente com a ponta dos dedos. O toque dele era suave, quase reverente, como se eu fosse algo precioso que ele não queria quebrar. Seus dedos eram quentes e ligeiramente calosos, provavelmente de alguma atividade manual que praticava, o que adicionava uma masculinidade rústica à sua elegância urbana. Penso em como sua pele seria macia sob meus dedos, ele continuou, seus polegares traçando pequenos círculos nas minhas bochechas. Suas mãos desceram para meu pescoço, e eu senti minha respiração acelerar involuntariamente. Era incrível como um toque tão simples podia causar uma reação tão intensa no meu corpo. Penso em como seria beijar esse pescoço lindo, descobrir todos os pontos que te fazem suspirar, ele disse, sua voz ficando mais rouca, mais carregada de desejo. Foi então que ele fez aquilo que dá nome a este episódio, meninas. Posso? Ele perguntou, seus lábios a centímetros do meu pescoço. Eu apenas inclinei a cabeça, expondo mais da minha pele para ele. Quando ele encostou os lábios no meu pescoço, foi como se um choque elétrico percorresse meu corpo inteiro. Mas ele não parou por aí. Começou a beijar suavemente, depois passou a língua em pequenos círculos na minha pele, subindo em direção à minha orelha. Você é ainda mais deliciosa do que eu imaginava, ele sussurrou no meu ouvido, mandando arrepios por todo o meu corpo. Suas mãos encontraram minha cintura, me puxando mais perto dele, enquanto sua boca explorava meu pescoço com uma paciência que estava me deixando louca. Ele alternava entre beijinhos suaves e outros mais intensos, às vezes mordiscando levemente, outras vezes apenas respirando quente na minha pele. Quando ele chegou naquele ponto sensível logo abaixo da orelha, eu não consegui conter um gemido baixo. Foi então que ele parou e me olhou nos olhos. Gostou? Ele perguntou, com aquele sorriso malicioso. Mas foi tudo que consegui responder. Ele sorriu e voltou ao meu pescoço, mas dessa vez com mais intensidade. Suas mãos subiram pelas minhas costas, me arrepiando toda, enquanto sua boca fazia milagres na minha pele. Você tem ideia do que está fazendo comigo? Eu sussurrei. Espero que seja a mesma coisa que você está fazendo comigo, ele respondeu, sua voz rouca de desejo. Suas mãos encontraram o zíper da minha jaqueta de ginástica, e ele parou, me olhando nos olhos em busca de permissão. Eu respondi puxando ele mais perto de mim, nossos corpos se colando completamente. Ana, ele disse meu nome como uma oração, e então me beijou. Meninas, se eu achava que os beijos no pescoço eram intensos, não estava preparada para aquilo. Ele beijava como se estivesse faminto, como se eu fosse o ar que ele precisava para respirar. Nossas línguas se encontraram num ritmo perfeito, numa dança que parecia ensaiada há anos. Minhas mãos encontraram os cabelos dele, puxando suavemente enquanto nos beijávamos. Ele gemeu baixinho contra minha boca, um som que fez meu corpo inteiro se contrair de desejo. Foi então que ele fez aquela coisa com a boca que realmente mudou minha noite. Ele interrompeu nosso beijo e me olhou com uma intensidade que me fez tremer dos pés à cabeça. Quero te mostrar exatamente o que penso quando te vejo, ele disse, sua voz tão rouca que era quase um rosnado controlado. Suas mãos subiram pelas minhas coxas, por cima da minha legging,
com uma lentidão deliberada que estava me matando de ansiedade. Cada centímetro que ele percorria com os dedos mandava ondas de eletricidade pelo meu corpo, e eu senti como se estivesse literalmente pegando fogo. O tecido da legging de ginástica era fino, então eu conseguia sentir perfeitamente o calor das mãos dele através do tecido. Era uma tortura deliciosa, que me fazia querer arrancar aquela barreira entre nós, mas ao mesmo tempo me deixava completamente viciada naquela tensão crescente. "Você sente isso?" ele perguntou, suas mãos parando no alto das minhas coxas, seus dedos fazendo pequenos círculos que me faziam tremer. "Sinto", respondi, minha voz saindo como um sussurro desesperado. Ele me beijou novamente, mas dessa vez suas mãos começaram a explorar meu corpo por cima da roupa, me tocando de um jeito que nenhum homem tinha me tocado antes. Havia uma urgência controlada nos movimentos dele, como se ele estivesse lutando contra o próprio desejo para não me devorar ali mesmo. Suas mãos encontraram minha cintura, subiram pelas minhas costelas, coçaram a lateral dos meus seios por cima da blusa. Cada toque era calculado para me deixar mais excitada, mais necessitada, mais desesperada por mais. "Você é incrivelmente sexy", ele murmurou contra meus lábios, e a forma como ele disse isso, como se fosse uma revelação divina, fez meu corpo inteiro se contrair de desejo. Eu podia sentir a excitação dele pressionada contra minha coxa, e isso me fez perceber que ele estava tão afetado quanto eu por aquela química insana que havia entre nós. Eu estava completamente perdida no momento, nas sensações que ele estava despertando em mim, quando de repente ele parou. Seus lábios se afastaram dos meus, suas mãos pararam de me explorar, e eu senti um vazio súbito que quase me fez chorar de frustração. "O que foi?", perguntei, meio desesperada pela pausa, minha voz saindo mais aguda do que eu queria. "Não quero que você pense que estou te pressionando", ele disse, seus olhos escurecidos de desejo, mas com uma preocupação genuína que me tocou profundamente. "Podemos parar aqui se você quiser. Não quero que você se arrependa amanhã." A consideração dele, mesmo no meio de toda aquela paixão, mesmo quando era óbvio que ele me desejava tanto quanto eu o desejava, só me fez desejá-lo ainda mais. Era raro encontrar um homem que, no auge da excitação, ainda conseguisse pensar no meu bem-estar, no meu consentimento. "Eu não quero parar", respondi, olhando diretamente nos olhos dele, minha voz firme apesar do tremor que sentia por todo o corpo. "Eu quero tudo o que você estava pensando sobre mim. Quero que você me mostre tudo." O sorriso que apareceu no rosto dele foi o mais sexy que eu já vi na vida. Era um misto de alívio, desejo e uma promessa de prazeres que ele estava prestes a me dar. "Então se prepara, porque eu pensei em muita coisa", ele disse, me levantando do sofá com uma facilidade que me fez sentir pequena e feminina nos braços dele. Ele me carregou como se eu não pesasse nada, meus braços automaticamente se enrolando ao redor do pescoço dele. Podia sentir os músculos do peito dele pressionados contra meu corpo, o cheiro da pele dele misturado com aquele perfume que já estava me viciando. "Para onde estamos indo?", perguntei, fingindo inocência, mas sabendo exatamente qual era o destino. "Para um lugar onde eu possa te mostrar tudo o que fico imaginando sobre você", ele respondeu, caminhando em direção ao corredor que levava aos quartos. Meninas, quando ele disse isso, olhando nos meus olhos com aquela intensidade, eu senti minha barriga se contrair de uma forma que nunca havia experimentado antes. Era como se meu corpo já soubesse que estava prestes a descobrir prazeres que nem sabia que existiam. Meninas, eu podia continuar contando cada detalhe daquela noite aqui, mas alguns momentos são tão intensos, tão íntimos, que merecem um episódio inteiro só para eles. O que posso adiantar é que o que aconteceu no quarto dele superou qualquer fantasia que eu já tive.
Rafael não apenas cumpriu todas as promessas que fez, como me mostrou prazeres que eu nem sabia que existiam. Vocês sabem quando você descobre que seu corpo é capaz de sentir coisas que você nem imaginava? Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Rafael me tocou de formas que nenhum homem havia me tocado antes, me beijou em lugares que despertaram sensações completamente novas. E aquela coisa que ele fez com a boca, bem, digamos que agora eu entendo porque algumas mulheres ficam viciadas em certos homens. Foi como se ele tivesse descoberto uma linguagem secreta que falava diretamente com minha alma através do meu corpo. Cada toque dele era calculado, cada beijo tinha uma intenção. Ele parecia conhecer meu corpo melhor do que eu mesma, sabendo exatamente onde me tocar, como me tocar, quando acelerar e quando ir devagar para me deixar completamente louca de desejo. Quando acordei na manhã seguinte, ainda nos braços dele, eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre. Não era apenas sobre o sexo, embora tenha sido o melhor da minha vida, era sobre a conexão que havíamos criado, sobre como ele havia conseguido quebrar todas as minhas barreiras numa única noite. Mas eu não fazia ideia do que ainda estava por vir. Porque aquilo que começou como uma noite de paixão se transformou em algo muito mais complexo e intenso do que eu poderia imaginar. No próximo episódio, vou contar para vocês em detalhes tudo o que aconteceu naquele quarto. E posso garantir que vai ser ainda mais intenso que este episódio. Deixem nos comentários, vocês já sentiram essa química instantânea com alguém? Aquela atração que é quase física? Se vocês querem saber exatamente o que o Rafael fez comigo naquela cama, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. E compartilhem com aquelas amigas que também merecem histórias quentes para esquentar suas noites. Até o próximo episódio, minhas lindas. E lembrem-se, a vida é muito curta para encontros mornos. Com carinho e gratidão, histórias de amor e desejos.